Bem-vindos ao podcast Isso é Coop, temporada O Agronegócio Não Para. Aqui vamos colocar o cooperativismo na prática. Eu sou Maicon Souza, professor e assessor de marketing na Sicredi Noroeste São Paulo, e ao meu lado está Jefferson Souza, especialista em agronegócio e assessor de crédito agro na nossa cooperativa. Jefferson, seja bem-vindo. Obrigado, Maicon. Seja bem-vindo, os nossos especialistas, Clodoaldo, Marco, caros ouvintes também. Hoje vamos ter informações riquíssimas aí, que vai agregar muito para você, produtor rural, e para você também, que não é produtor, mas queira investir no agro. Com toda certeza. E toda semana teremos um episódio com especialistas trazendo curiosidades e informações sobre o universo do agronegócio. Para acompanhar é muito simples. Basta você acessar gratuitamente este conteúdo nas principais plataformas de áudio. Hoje, o nosso episódio será diversificação de culturas. E para falar sobre esse tema, quero apresentar para vocês os nossos dois especialistas. Primeiro, Clodoaldo Lopes. Clodoaldo Lopes, ele é lá de Catanduva, técnico em agropecuária, administrador de empresas com experiência há mais de 35 anos nesse setor, especialistas em projetos técnicos, fiscalizações, avaliações de imóveis rurais. Clodoaldo, seja bem-vindo. Obrigado, Sicredi Noroeste, obrigado, Marco, obrigado, Jefferson. Prazer estar aqui ao lado do Marco, Antônio, para fazer esse bate-papo e estar agregando mais a nossa mensagem aqui que vamos passar. Quero apresentar também o Marco Antônio Carvalho. Marco Antônio Carvalho é lá de Palestina, né, Marco? Ele é engenheiro agrônomo formado na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e atuante no segmento de crédito rural desde 2014. Marco, seja bem-vindo. Muito obrigado, Maicon. Muito obrigado pelo convite. Jefferson, Clodoaldo, a Sicredi Noroeste. É um prazer estar aqui. Espero poder agregar ainda mais o nosso bate-papo. Nós estamos com uma boa expectativa e com toda certeza vocês vão trazer, e foi preparado um material aqui que vocês vão agregar muita informação, muita curiosidade para as pessoas que estão nos ouvindo e também nos assistindo. Agora, para que a gente possa iniciar esse bate-papo, eu quero trazer um pouquinho sobre esse cenário. Eu vou destacar uma nota da Embrapa. Uma das soluções, segundo o pesquisador, é a diversificação de culturas. O sistema de soja, milho, segunda safra, revolucionou a agricultura brasileira. Hoje, o grande desafio é aumentar a diversidade biológica e o aporte de palhas e raízes com especial atenção ao balanço de nutrientes. Então, quando a gente fala de balanço de nutrientes, nós estamos falando diretamente para essa questão da diversificação de culturas. O que vocês têm a comentar sobre essa nota da Embrapa? Vamos conversar com você, Marco. A nota da nota da Embrapa, a gente viu que realmente a produtividade foi gigantesca com a inclusão do milho após a soja no plantio. E hoje a gente tem outras culturas que possam fazer a mesma diversificação, né? Tem esse mesmo objetivo para ajudar, né? A gente pode estar colocando após o milho aí, dependendo, lógico, né, de cada região, né, particularidade, mas um feijão, né? No milho a gente pode estar incluindo uma leguminosa, uma crotalária, um feijão guandu, que já faz um trabalho já biológico no solo também e aumenta um poder de venda do produtor maior também, né? Uma forma que a gente consegue agregar. Isso, uma maior quantidade de produto na mão do produtor. Isso, a gente vai falar logo mais um pouquinho nesse detalhe, o que de fato beneficia essa diversificação de culturas. E, Clodoaldo, o que você destacaria sobre essa nota da Embrapa, quando eles citam o exemplo aqui, né, sobre essa questão da soja e do milho? O que você agregaria? Você concorda com que o Marco tem algo para acrescentar nessa nota que a Embrapa traz? Sim, a monocultura ela empobrece o solo, né? Então nós precisamos fazer essa diversificação, essa rotatividade de culturas para a gente diminuir o pragueamento do solo, diminuir o uso de defensivos agrícolas, que vai aumentar o número de pragas, as pragas vão ficar mais resistentes e o produtor, além disso, vai ter uma rentabilidade maior da sua propriedade. Muito interessante isso. E quando a gente fala como existem muitas curiosidades referentes a essa questão da diversificação de culturas, eu quero trazer agora, a partir de agora, para que vocês possam trazer mais detalhes sobre essa diversificação. Nós preparamos aqui o que as pessoas também perguntam sobre esse tema.
E a primeira pergunta que o pessoal traz muito aqui, o que de fato é a diversificação de culturas? Vocês já começaram a introduzir que a diversificação de culturas é quando a gente tem um tipo de plantio e aí, durante um período, a gente traz uma outra cultura naquele mesmo lugar plantado. Seria isso ou tem mais algo para agregar? Sim, é isso mesmo. Ele precisa diversificar o que ele planta na propriedade para melhorar a condição. Mas às vezes o que acontece? Os commodities hoje valorizadas, o que faz? O produtor quer plantar aquela lavoura que está dando mais rentabilidade para ele. Se ele não fizer essa diversificação, ele vai aumentar o custo da propriedade dele, não melhorar. Por que aumentaria o custo? Porque ele vai gastar mais com veneno, vai gastar mais com produtos para acabar com as pragas, para despraguejar o solo. Essa questão que o Clodoaldo comentou agora, Marco, qual que seria um tempo ideal para que, independente da cultura, ou isso afeta conforme o tipo de cultura, para que você faça essa troca? Como que funcionaria? Ou a gente pode ter uma regra comum para todas as culturas. Você planta um tipo X e aí a cada 3 safras ou a cada 2 safras a gente tem que trocar. Ou não, cada tipo de cultura tem um tempo específico. Qual que seria uma média? O que você poderia contribuir? Eu acho que cada região tem suas peculiaridades, né? Tanto de clima, índice pluviométrico. Então, uma receitinha de bolo é meio complicado. Geralmente, a gente trabalha, por exemplo, entra com uma pecuária, 2 anos entra com plantio, no caso milho ou soja, algum plantio de grão, e volta após a pastagem de novo. Na parte de agrícola, que o Clodoaldo comentou, é muito importante isso que ele falou, onera, e outra coisa também, né? Se a gente começa a plantar uma outra cultura, é uma outra fonte de recurso. Então você não fica, vamos dizer, à mercê de um produto só. No caso, um exemplo, eu vou plantar só a soja. Você pode entrar com milho, pode entrar com feijão, ou alguma outra cultura à parte, uma fruticultura também. Você não, vamos falar num ditado, não deixaria o ovo numa cesta só, né? Você teria uma mão de obra para você trabalhar uma venda melhor, né? Um compensa o outro, né? E de repente, se uma cultura não está com preço tão bom, a outra compensa. A outra compensaria. E aí vai tocando. E aí, o Clodoaldo fez um comentário sobre que um comportamento comum entre os agricultores, né? Que é sempre ir, quando vai desenvolver essa diversificação de cultura, a maioria deles, eles pegam aquilo que tá na moda ou tem mais valorizado. Qual que você disse que não precisa especificamente seguir assim, né? Você tem o que seria uma boa prática para ele avaliar opções do tipo de cultura que ele vai implantar, ao invés de seguir somente aquilo que está mais valorizado? Na verdade, o produtor ele já está acostumado com uma lavoura que ele planta. Então, ele tem que rotacionar o plantio dentro da propriedade, mudando a área de plantio. Num talhão ele planta uma cultura, na outra, depois ele faz a inversão, plantando ou mais soja ou mais milho de acordo com a rentabilidade, de acordo com o preço da cultura dentro do ano. Então a gente pode também analisar, assim, ver aquilo que ele teria um maquinário que facilitaria a produção, porque nós temos uma oportunidade onde a gente teria receita em vários tipos de culturas. Aí a dica que ficaria aqui agora seria justamente essa questão de você entender as opções que você tem no mercado, pode até de repente avaliar aquelas que estão mais em alta, e verificar o que elas precisam para que você possa tornar viável, porque depende dessa questão de maquinário, certo? Certo. E quando vamos pensar que ele vê uma situação num cenário em que tem algo que está muito em alta, mas ele não tem o maquinário necessário. Existem órgãos, instituições que poderiam auxiliar esse agricultor para poder escolher uma outra alternativa que talvez não seria o que ele queria, mas ele poderia ter orientações, que é o material que ele tem disponível em sua terra, e depois poder
ter lucro, ter o retorno desse plantio realizado? Sempre é bom destacar o seguinte, eu acho a gente tem que procurar o que a gente tem para trabalhar com a ferramenta que a gente tem em mãos. Não adianta a gente querer plantar ou produzir alguma coisa que está muito fora. Se acaso isso for, tem que ser feito um trabalho bem feito para diminuir o risco daquela operação, né? Até o mercado na região, né? Se tem silo, se tem lugar de armazenar esse produto, né? Se tem como escoar a produção, né? A parte das vendas, de grãos, né? Isso, grãos, ou até mesmo parte florestal, né? A gente vê, já teve áreas de cultura de eucalipto que plantou, ficou na moda uma época, mas não tinha uma empresa para beneficiar a celulose na região, então acabou vendendo ali para lenha, né? Esse caso que você citou como exemplo aí, que teve uma época que estava na moda, mas o agricultor ou o investidor, né? Porque às vezes ele não precisa ter terra, mas ele quer fazer um investimento por meio de um arrendamento ali. Ele procuraria um sindicato rural para poder ter esse apoio técnico ou mesmo uma cooperativa para ter um apoio na questão de vendas? Sim. Assim, o sindicato, cada cidade é distinta, né? Às vezes tem ou não, mas às vezes depende do estado, uma Emater, né? Uma casa de agricultura e cooperativa, né? A cooperativa tem todo o suporte, né? Para o produtor. Então, chegaria contar o que ele quer fazer, o que ele quer produzir, o que ele tem disponível para produzir, e aí algum órgão desse competente vai mostrar o caminho melhor para começar a condução da operação. Fazer um planejamento, Isso. né? E pegando esse gancho de planejamento, vocês até comentam sobre a importância de ter um processo muito bem estruturado, né? Qual vocês conseguem em 3, 4, 5 passos? Quais seriam boas práticas para que você pudesse ter esse processo? Eu sei que não existe uma receita de bolo, mas existem boas práticas para que você possa adaptar a cada cultura. Quais seriam essas boas práticas que vocês recomendariam para essas pessoas, para quem já é agricultor, para reavaliar, e para quem gostaria de investir? Eu acho que assim, o primordial de tudo, se você não está na cultura, se você não tem familiaridade com ela, procure um profissional capacitado. Que esteja. Quem seria esse profissional? Um engenheiro agrônomo, um técnico, alguém que já está na atividade e conhece de fato os percalços que vai ter no meio do caminho. Procurar experiência, né? Isso, procurar experiência. Porque percalço vai ter. Isso é fato, isso é tudo na como vida, todo negócio, né? Isso. Então, eu acho que o primordial seria isso. Eu acho que o primeiro passo. E depois isso a gente aí vai fazendo planejamento, né? Na onde você quer chegar, o que de fato você quer conquistar ali, né? A margem de lucro, a produtividade, se vai querer... Tem comércio na região para esse produto que você vai produzir? A distância que você vai percorrer, onde você vai vender, qual que é o mercado? Olha que interessante, se a gente faz até um paralelo, né? É como se eu estivesse literalmente empreendendo num negócio próprio. Só que aí você está no campo. E aí, eu falo isso, parece bobo, mas tem pessoas que às vezes acham que é um bicho de 7 cabeças, mas não. Se você tiver um planejamento, tiver profissionais, você vai poder conseguir, inclusive, fazer planejamento de receita, que isso é bem interessante. Sim, né? sim. Eu acho que tudo isso, né, cara, eu falo assim, tudo que a gente pega e segue a risco, faz um planejamento, o risco é muito menor de dar errado. E né? esse profissional que você citou, ele vai poder contribuir bastante com informações. Sim. O profissional que está na área, que é capacitado, que trabalha naquilo, ele vai te conduzir. E é lógico, tem alguns intempéries que a gente consegue controlar, o clima, né? No caso nosso da agricultura, mas você diminui um risco, né? Você já vê a janela, né? Você está falando do clima, você tem uma janela para fazer o plantio. É divulgado, que é o período de safra, né? Qual que é o período do plantio da soja? Esse período. Se você plantar antes ou depois desse período, você vai colher fora ou não vai colher. A margem de risco é bem maior. A margem é bem maior, então já tem que procurar a experiência daí. E é muito interessante isso, Clodoaldo. Eu quero até perguntar para você nesse ponto que você fez um comentário atrelado com o que o Marco está comentando sobre planejamento. Você fala sobre numa área disponível X para plantio.
você comentou sobre dividir essa área de forma que você consiga fazer uma rotatividade, Sim, certo? Isso. Essa rotatividade, existe recomendações dos tipos de plantios nessa mesma área dividida? Eu posso misturar várias culturas? Isso é benéfico quando a gente traz aquela nota da Embrapa onde fala sobre aquelas questões de deixar a terra mais produtiva? Ou não? Eu tenho que... existem aqueles pares ideais para a gente poder fazer o plantio naquela terra? Nessa diversidade você teria que gramínea e leguminosa. Então, se você vai fazer a rotação, você tem que fazer essa rotação. No ano você planta a gramínea, você planta a leguminosa, depois você inverte. Ótimo, eu quero agora aproveitar. O que seria gramínea? Gramínea Exemplo. Seria o milho e o soja. E leguminosas? O soja, leguminosa. Leguminosa. Milho, gramínea. Gramínea. Existem mais outros exemplos de gramíneas que vocês podem citar para nós? Poderia até colocar, entraria um pouco mais acho que até na produção agrícola em geral, que seria parte da integração lavoura-pecuária, né? Eu ia perguntar isso. Que aí a gente entraria numa rotação, onde você entraria com a parte da gramínea, né? Com os animais, fazer a rotação e aí plantaria, né? No caso, na reforma do pasto, aí entraria uma pergunta anterior que você tinha me feito, se tem um planejamento de mudança. Tem gente que planta, deixa o pasto e 2 anos seguidos entra com o plantio, no caso do milho ou alguma outra cultura, a soja, aí voltaria no pasto, 2 anos, 2 e 2. Tem uns que deixa 3 e 1, 1 e 1, então aí muda muito, mas tem várias opções que dá para fazer, né? Se a gente pega a nossa região hoje, é muito comum a gente verificar esses agricultores focarem no arrendamento para cana, para as usinas de cana. Sim. Mas ainda assim precisa ter alguns cuidados, porque a questão, os riscos quando você vai fazer essa troca de usar o meio de queimadas, porque isso facilita por um lado, mas prejudica por outro. Aí eu queria que vocês comentassem. E tem alguns casos da questão de que usa gado, né, para poder usar para pastagem. Qual seria hoje, nesse cenário que nós temos aqui na nossa região de São José do Rio Preto, que vocês veem mais para essas pessoas que plantam cana, nessa questão da diversificação de culturas? Acho que na cana hoje, para quem produz, se ficaria ali, dependendo, né, do porte dela, mas em torno de 5 anos, e trocaria ela, né, nós faria a rotação dela com soja ou com amendoim, que, né, no caso do amendoim já vai dar uma quebrada no solo, vamos dizer assim, né? Ele recupera, né? Recupera bem, aerifica o solo, né? E a mesma coisa com a soja, né? Ela fixa nitrogênio, então já dá uma recuperada boa no sistema. Que entra o plantio direto, né? Que é o que estão fazendo agora. Já é menos custo no plantio na reforma da cana. Já planta o amendoim ou planta o soja, que é aqui hoje acho que na nossa região o amendoim cresceu bastante. Não tinha tanto amendoim. E a soja, o que o pessoal tem utilizado bastante para essa diversificação? Exatamente. Na nossa região, mais essas 2 lavouras. E quando a gente fala dessa diversificação da cultura, aí uma dúvida, quando existe a possibilidade, quando você vai reformar o pasto, a área de cana, de açúcar, para você colocar, de repente, eu quero diversificar para uma pecuária. Isso é possível, não é possível, ou é muito inviável? É melhor seguir na questão do amendoim? Eu acho que pode sim. Agora, aí vai na tese de mercado, que está hoje no mercado, né? Se tiver na alta a cana, a soja, porque assim, você vai fazer todo um manejo, você vai recuperar a área da cana com pasto, beleza. Mas você vai ter um investimento também que vai ter que colocar o gado na área. Então, assim, se tiver tudo em alta, você pode entrar com um plantio de, por exemplo, uma braquiária junto com uma leguminosa junto no pasto. Então, aí você já vai recuperar o solo e traz uma rentabilidade a mais. Eu acho que tudo aí é questão do mercado, que dá para fazer, dá. Aí seria mais a região. Quando vocês falam sobre a questão do mercado, o sindicato rural ou uma cooperativa seria uma fonte de informação mais segura para esse produtor rural? Sim, auxiliam bem, né?
cooperativa auxilia bastante, o sindicato rural auxilia bastante. E existe algum, para aqueles mais fuçados, aquelas pessoas que não têm medo de ir atrás e pesquisar, quais canais hoje online vocês indicariam? A gente falou da Embrapa, que é uma fonte interessante, mas pensando, existe alguma questão aqui local ou só mais nacional? Acho que a Embrapa, o IAC de Campinas. IAC, o que é IAC? É Instituto Agronômico de Campinas. Que legal. São IAC. IAC. Tem também algum site vamos dizer, de conselhos, vamos dizer, que se juntam, né? Como se fosse uma cooperativa que se juntam. Tem a PABOR na região da Como nossa. chama? A PABOR, que é a Associação dos Produtores de Borracha. Então, no caso da seringueira, é um pessoal que se juntam, né? E montam uma equipe, e lá tem todo o material no site deles também. Tem da Aldop, que é dos produtores de cana também. Que bacana, vocês acabaram de citar mais uma outra fonte, que são as associações. Isso, as associações. Que são diferentes de cooperativas, isso. Que são grupos de pessoas vamos pensar no cenário do zero. Essas associações, e também para que as pessoas, quando forem atrás dessas associações, elas também não corram muito o risco de pegar alguma coisa que seja, enfim, possa dar algum tipo de prejuízo. Também a gente voltaria de novo, eu quero pegar a indicação, aí eu posso de repente verificar no próprio sindicato, ou se não, pesquisar referência, seria isso? Um bom caminho? Acho que a referência, né, você pegando a referência do que você quer trabalhar, do que você tem, que a sua terra permite você trabalhar, que tem isso também, né? Às vezes a terra ali não vai te dar aptidão para aquela certo tipo de cultura, né? E essa análise da terra, vocês como agrônomos, são as pessoas indicadas para fazer essa análise. Tem que coletar a amostra do solo, mandar para um laboratório para fazer a análise e ver a aptidão, se aquela lavoura que ele quer plantar é adequada, o que ele precisa de corrigir de acidez do solo e adubação para essa lavoura. Até o microclima da região, né? Porque tem culturas que aceitam mais um certo tipo, uma quantidade, necessita de mais índice, mais de chuva, né? Vamos dizer. Ou a região às vezes é um pouco mais baixa em altitude, então aumenta a proliferação de fungo, né, de doença, aí tem que uma outra variedade. Então, esse trabalho o que seria legal procurar antes de vamos dizer, meter a cara, né? Você trouxe uma questão, Jefferson, se você tiver um comentário seria bem interessante, que ele falou agora sobre um dos possíveis desafios, né? Ele citou dois. Ele citou o desafio sobre o índice de chuva, que é um desafio, citou 3. O índice de chuva, a questão da análise do terreno e agora sobre essa questão das pestes, né? Essa questão das pestes, você trouxe esse exemplo de que às vezes eu tenho uma cultura, mas uma outra cultura pode favorecer no combate de outras pestes. É isso? Às vezes até a mesma cultura, mas uma outra variedade que teve o gene modificado. Um exemplo. Você pega, vou dar um exemplo aí de seringueiro, por exemplo. Você pega a região de Ilha Solteira, que já é uma região mais úmida, dá muito problema com antracnose, com fungo. Então aí já tem alguma outra variedade que é mais resistente, né? Aí é só mudar, no caso, o tipo de seringueira. Isso, nesse o plantio. exemplo. Muda a variedade, cada região tem a peculiaridade sua, né? É uma região que sofre muito em citros, ataque de algum tipo de ácaro, gomose, né? Que é uma doença também. Aí você tem uma variedade que é específica, que ela é um pouco mais resistente. Então você planta para aquele tipo de solo, né? Para aquele tipo de microclima ali da sua propriedade. Cara, quanta melhor coisa, variedade, né? para a região. Informação, né? O Clodoaldo, pegando essa referência que o Marco citou agora para nós, falando sobre esses desafios e o que pode fazer para a gente combater, essa questão que a gente vê muito aqui na nossa região, nós temos muito proprietários rurais. Nós temos muitos aqui que eles desenvolvem as suas atividades por meio dessa agricultura familiar.
Quando a gente fala dessa agricultura familiar, a gente está, como o próprio nome já sugere, a gente sugere uma diversificação. Quais seriam algumas boas práticas que você indicaria ou traria como sugestão para que essa agricultura familiar possa ter mais rentabilidade e mais desenvolvimento nessas produções agrícolas que eles desenvolvem dentro da sua propriedade com a sua família, porque normalmente está lá o dono da terra, a esposa e seus filhos, ou em alguns casos até mais parentescos. Já fala na agricultura familiar, né? É a família que trabalha. Sim. Apesar de ser a família que trabalha, mas acho que em pesquisa hoje fala que é o que mais contrata hoje para trabalhar, porque a agricultura familiar é uma mão de obra mais braçal. E que pode ser muito rentável também para todos. Pode ser muito rentável para todos. E não é aquele produtor que tem a melhor máquina, a melhor tecnologia, ele está buscando isso no mercado ainda. Então ele tem uma mão de obra mais caseira, mais familiar, e ele vai agregando isso com a vaca de leite, que ele vai fazer um queijo, que ele vai fazer uma horta, que ele vai fazer uma hidroponia, que ele vai fazer uma piscicultura e vai estar vendendo aquilo no mercado regional. Ali na Feira Livre, exatamente, na Feira Livre vai estar vendendo esse produto ali. E é importante... Pode falar? Sim, geralmente os feirantes, né? O Eduardo comentou, aqueles que entregam nos Ceasas, né? A maior quantidade vem desses... E o produtor familiar comentou, você vê que no que ele falou diversos produtos. Então a maioria da agricultura familiar que a gente pega hoje na nossa região, não vende um produto só, vende vários. Então aí isso a gente consegue diversificar. Justamente por isso. Por isso. Então assim, e se atende ao mercado. O preço que você vende no mercado, você consegue ganhar um pouco mais se você vender numa indústria. Vocês citaram 2 exemplos aí que na nossa região a gente vê bastante, né? E quando a gente vê algumas notas, você citou sobre a piscicultura, que tem desenvolvido bastante também para exportação e o pessoal tem feito bastante, até porque o investimento ele não é muito alto, que é desenvolver os tanques para você depois revender. E você também citou o exemplo das produções com leite, né? Dos derivados do leite e hortaliças. Para a gente poder pegar um pouquinho de cada um que é bem comum na nossa região. As granjas também, que vem crescendo. Verdade, bastante, né? Tem as granjas avicultura bastante, não temos. Então, pegando esses 4, a gente está falando de granja, a granja não precisa ser necessariamente para aves, a gente também tem para suínos. Sim. Nós falando de piscicultura, falando também dessa parte de hortaliças hidropônicas, eu queria que vocês, aí para vocês dois, comentassem um pouquinho. Vamos começar para a parte de hidroponia. O que vocês comentariam ou compartilhariam aí com as pessoas para agregar um pouquinho mais de dicas e cuidados, ou quem quer iniciar com a parte de hidroponia, que são aquelas hortaliças. Primeiro, o que é para quem não conhece? A hidroponia, assim, a grosso modo, seria o cultivo sem solo na água, né? Onde que é feita a nutrição via a água, não tem o solo, então ela fica com as raízes em contato com a água e passa a solução nutritiva ali. De cultura, né? Até um mercado novo, que eu acho que é muito interessante, principalmente para a região de Rio Preto, uma região um pouquinho maior, que é as Baby Lives, que seria a mini alface, mini rúcula, que são tudo produtos que é jovem. Então, é um tempo que você vai demandar menos para ficar pronto, vamos dizer assim. E consegue ter uma receita mais rápida. Você consegue gerar mais e tem um público muito alto. Tá começando um produto muito alto. É um produto com uma palatabilidade mais, não tão grosseira, mais levinha. Tem as mini cenouras, mini beterraba, que isso você acha muito. Você pode vender para restaurantes gourmet. A gente pode falar que essa parte de hidroponia está muito relacionada também aos produtos orgânicos, né? Porque vai pouco agrotóxico, ou isso, nenhum, né? Em alguns casos, nenhum. Não são todos, aí de via de regra, né? Tanto quanto... tá fechado, né? Não tem praga lá dentro. Que aí vai muito do que o orgânico em si, ele é um processo que você tem que... Zero agrotóxico. Zero agrotóxico. Então, assim... Já tem que ficar um tempo o solo, por exemplo, se for no plantio do solo já sem uso, né? Vamos chegar, vou plantar orgânico hoje, e você já vem há anos aplicando defensivo, né?
Você tem um tempo que tem que descansar esse solo. Descansar esse solo e refazer ele. E essa hidroponia ela tem tudo a ver com a agricultura familiar. Aí pegamos um outro exemplo, saindo dessa hidroponia para a parte de piscicultura. Quais dicas e orientações que vocês trariam para quem vai iniciar, em especial? Para quem vai iniciar. Bem, o mercado. Eu volto a falar no mercado. Quem que compra esse peixe aqui na região? Primeira coisa, quem que vai buscar o peixe lá? Antes de tomar a decisão é saber se tem quem... Tem mercado. Tem frigorífico aqui para abater esse peixe e colocar ele no mercado? Em Rio Preto, no mercado, no cenário atual, a gente tem tido bastante... Tem crescido bastante esse segmento. Inclusive de grandes frigoríficos com foco em peixes apenas, né? A nossa região é propícia. O clima é bom aqui para peixe. Nossa região de Rio Preto. O clima quente, né? A água é mais quente, o peixe acelera o desenvolvimento aqui. E quando a gente fala agora, mais um outro exemplo que está relacionado a aves e porcos. A avicultura... Que aí, na verdade, monta aquela estrutura toda. Hoje no mercado a gente viu, acho que com a questão da pandemia, né, do um alto custo, crescer muito o consumo tanto de ave como de suínos, né? Seria uma carne mais barata, vamos dizer. Então cresceu muito a produção, o consumo. A partir do momento que sobe o consumo, a gente tem que acompanhar a produção também. É um material que é uma pecuária, na verdade, né? Ela dentro da pecuária. É rápida, né? Dá um retorno rápido. A gente gira e... Qual que é a média do tempo de retorno para as aves e para o suíno? As aves aí você gira em uma granja umas 6 vezes ao ano, dias, né? Dependendo, né? Você tem 45 a 60 dias, você tem um abate. Aí depende do que o mercado quer, se quer uma ave 45 menor ou maior, a 60. A 60 dias. Isso. E isso indo naquela linha mais orgânica ou um pouco mais tradicional com um pouco de hormônio? O industrial, quando a gente falando português correto, entra um pouco de hormônio, né? Aqui é o custo de investimento que é caro, né? Você montar uma granja. Quanto custa montar uma granja? Hoje é caro. Hoje está muito... o retorno. Você tem uma rapidez na engorda, mas tem um investimento alto para começar. Para ter um retorno. Eu acho que nem seria questão de hormônio, é que teve muito melhoramento genético. Né? A gente vê linhagens aí que se abatia há alguns anos atrás aí com 70, 80, 90 dias, hoje com 45 dias. Aí é o tipo de ração. Aí a ração alinhada com o melhoramento genético. Então, foi feito o trabalho, né? Já tem a linhagem da Cobb Vantres, por exemplo, que é uma linhagem que eles já vem trabalhando há muito tempo, que suportam... Ele vai chegar num certo patamar de peso, que é o que o mercado compra hoje, mais fácil, mais rápido. Aí a parte orgânica entraria, já vamos dizer, o caipira, né? Que é o que muitas pessoas na região que procura, gosta hoje, né? Aí já é um pouco mais longo, né? Abate uns 120 dias, demanda mais milho, né? Mais ração, mais consumo, né? Uma vez você falando sobre essa questão do caipira, eles fazem até para trazer essa parte da galinha orgânica, é até engraçado falar assim, mas é meio que como se eu pegasse uma área específica, um hectare, enfim, uma área específica lá, e dividir ela para poder fazer essa rotatividade entre os animais também, né? Para que a gente consiga ter tanto a alimentação desse animal de maneira mais natural, mas também ele acaba promovendo um giro aí dessa diversificação de cultura do pasto. Tem um trabalho, rapaz, eu não lembro a cidade agora, que eles montou um galinheiro no meio e aí diversificava as faixas de hortifruti, hortaliça, orgânica. Então, essa folha não é para mercado, tá com ataque de praga, então joga para a galinha no meio. Então ali a galinha ali vai comendo, ela se torna orgânica, porque não tem aí o tratamento, não tem nada industrial. Não tem nada industrial, o tratamento tudo fitoterápico, né? Com raízes, né, o que for.
E aí faz uma outra atividade. Entra outra diversificação, aí já entra no pecuário junto. Pro lado do Mas ela anda na horta, a galinha? É como se fosse... Não. É como se fosse um viveiro fechado. Ah, entendi. Então é um No meio da no horta. meio, como se fosse um curral anti-estresse de bovino. Sim, eu vi isso, eu achei muito interessante. E aí ela vai, o excedente que não vai pro mercado alimenta os animais. E o esterco também aproveita, O né? esterco, aí vai e volta tudo. O esterco volta pra... faz o ciclo completo, né? Aí minha dúvida, o esterco hoje, no caso das galinhas, quais os benefícios hoje de utilização dele? Em que pode ser utilizado? Da orgânica, vocês sabem dizer? O esterco da galinha é bem utilizado, ele tem uma fonte de nitrogênio muito alta. Você pode fazer a análise dele e aplicar em qualquer cultura. Ele pode servir Serve para para... qualquer cultura. Dependendo da Você- necessidade, né? Se tiver. Você substitui bastante o fertilizante químico. Que interessante. Só se tiver uma análise dele, pode fazer. Se você comprar de uma granja ou se você tem ele, você faz a análise e põe num café, no soja, na horta, pastagem, onde... Seringueira. Esse exemplo que a gente está falando aqui agora é um exemplo que é bem interessante porque ele contrapõe justamente aquela questão do investimento. Porque quando a gente pode... É uma oportunidade para quem não tem altos recursos para investir naquela granja com uma iluminação totalmente estruturada, trazer essa oportunidade do orgânico para fazer essa rotação. Seria isso? Sim, seria uma alternativa. Uma alternativa interessante. Eu volto só a ressaltar a questão do orgânico, que não é de um dia para noite, né? Com certeza, é um Mas planejamento a médio e longo prazo. Mas você pode, né, se não for ir pro orgânico inteiro, você pode entrar com uma agricultura convencional e Num desses cantos. e fazer, dá para fazer rotação também, né? Que interessante. E essa mesma regra, como que isso aplicaria para o caso dos suínos? É um investimento também muito alto, a gente deve encontrar também muitas questões mais tradicionais, que são os chiqueiros, né? O que vocês têm para comentar? E aí eu quero estender mais uma pergunta, porque há poucos meses atrás surgiu um movimento para a regulação desse tipo de chiqueiro, né, que a gente vai popularmente conhecido, por conta que, como eles deixam dejetos ali, estava prejudicando a questões de solo, né? Então eu queria que vocês comentassem a questão para montar essa estrutura com os suínos e esses desafios que tem para a produção do solo. Acho que a montagem da granja em si tudo vai ter um custo, né, um custo alto, vamos dizer, para se manter. O consumo de alimento é alto também. Energia provavelmente também. Energia, né? Aí seria mais o foco que você queria dar na granja. Qual vamos dizer... O resultado? A carne, né? Se é mais carne, se é menos gordura. Qual que é o foco público que você quer trabalhar? Eu acho assim, né? dentro dessa linha que você está falando, do chiqueiro, né? Que é o antigo, do tempo da avó, lá para trás. Que a gente encontra hoje, por isso que eu trouxe. Muito, mas é um desuso. Mesmo no nosso tempo lá da avó que fazia, jogava água, lavava. Sim. Então hoje você tem que lavar, por sanidade, você tem que ter um rebanho limpo, sem doença, sem praga, porque quem vai comer essa mercadoria vai ser você, sua família, e você vai vender essa mercadoria. Correto. Então não é você fazer ao léu. Não é simplesmente uma beleza, é por uma questão até de saúde. Saúde dos animais. E essa questão que foi abordada em alguns momentos sobre... Estavam estudando até limitar a quantidade de animais por proprietário. Isso hoje foi aplicado? Essa lei ela está acontecendo ou ficou só em especulação? Eu desconheço. Eu vou falar para você com certeza se tem ali, se está regulamentado. Eu lembro que houve um movimento, mas esse movimento. Eu acho que não. Eu acho que não é limitado. Eu sei que há alguns casos, voltando ao que você falou dos dejetos, que dá para você, né, armazenar e usar isso para uma fertirrigação, se você tiver uma área de pastagem, né? Mas o esterco do porco, do porco também ele pode ser reaproveitado. Você pode. Energia elétrica. Tira energia elétrica, faz um biodigestor e depois decomposto você aplica no solo como adubo.
Interessante. Desculpa, isso chamou a atenção. Como chama o sistema? O biodigestor. E como funcionaria esse biodigestor? Você, assim, obviamente, não precisa me trazer no detalhe técnico, mas porque é uma informação curiosa aqui, interessante para quem está nos ouvindo também. Esse biodigestor, como que ele funcionaria mais ou menos assim? Para quem quer fazer, porque eu não sei se todo mundo tem conhecimento dessa possibilidade. Seria uma câmara grande, né? Vamos dizer, onde que entraria o dejeto. Ele vai criar o gás, se eu tiver, você me corrige. E o gás é canalizado e ele, por exemplo, ele gera, dependendo da quantidade, energia para a fazenda inteira. E embaixo sai como se fosse o chorume, que você usa para adubação no pasto. Olha energia que interessante. limpa, né? Energia limpa. Olha que interessante, Jefferson. A gente, há poucos, a gente estava falando sobre alternativas de energia, né? E de repente a gente está vendo mais uma com o próprio animal que você cria em casa. Porque você, Marco, comentou agora aí sobre essa questão de repente, dependendo da situação, pode pagar a energia da fazenda inteira. Poxa, com sustentabilidade ainda. É isso. Além da energia limpa, no caso da energia limpa, o ecossistema, né? Ali você vai estar adubando livre de poluente quase nenhum ali. E agora mais uma cultura que nós não comentamos, mas eu sei que aqui no mercado acontece, na nossa região, aqui de São José do Rio Preto, ela acontece também, que é a parte de ovinos, né? As ovelhas. Vocês já tiveram contato com alguém que tenha feito criação de ovelhas, cabras e afins? Não, assim, comercial não, só mais dia a dia, pelo menos no meu caso, na minha região. Geralmente aqui na região eu conheci um cliente que eu tive em Araçatuba, que tem uma criação forte lá, grande, produtor rural já antigo, mas na maioria das vezes é pouco, mas está em desenvolvimento. Aqui eu vejo uma oportunidade muito grande. Eu falo que ovelhas é igual ao búfalo, né? Que existe uma oportunidade, mas eles são ensaios. São ensaios que você vê algumas opções acontecendo no mercado, né? Acho que não é muito... O público é um pouco restrito, né, pelo valor, então... Pelo valor é muito agregado, né? Eu até não acho que é muito caro, porque você produzir não é fácil, né? Eu digo assim, o público-alvo, pelo valor ser um pouco mais alto, de compra do produto, então você diminui um pouco o público, né? Para chegar no consumidor. Acaba ficando no frango e no porco, né? Porco. Analisando todos esses exemplos que vocês trouxeram sobre diversificação de culturas, quais são hoje que vocês colocariam os principais tipos de diversificação? A gente trouxe agora exemplos de pecuária, trouxemos a parte de plantio, mas quais são hoje os principais tipos que hoje na nossa região são mais utilizados? Vocês citaram a questão da soja e do amendoim. Tem mais algum outro que vocês veem como oportunidades? Eu acho que na nossa região de São José do Rio Preto, eu acho que tem as SAFs, vamos dizer, que é o sistema agroflorestal. Que a gente tem maior produção de seringueira na região, é a gente, né? Aqui próximo. E tem um trabalho muito, assim, que começou gatinhando junto com o pessoal da Casa da Lavoura aqui de São José do Rio Preto, os pesquisadores, junto com a Pabor, que é a introdução da seringueira junto com o cacau. Então, eles, se eu não me falha a memória, eles plantam a seringueira, no segundo ano vem com a banana, e no terceiro o cacau é plantado aproveitando a sombra da banana. Aí depois, já está no terceiro ano, a própria seringueira faz a sombra para o cacau, que aí entraria um microclima, e isso irrigado, teria que ser irrigado. É um trabalho que eles já vêm pesquisando já faz tempo, né? Mas agora, para a gente estar aparecendo, é um trabalho muito bacana, muito bacana. E é um processo que leva, pelo que você falou, então, 12 meses, a média dessa troca. Seria... Para ir plantando até ter todo um ciclo. Até formar um clima ideal para o cacau, né, nesse caso. E tem outros também, né? Tem pessoal com gueirova, né? Gueirova, explica para as pessoas que não são todos que conhecem o que é gueirova. É o palmito amargo, né? Que tem também a macaúba, né? Gariroba. Exatamente. Que, por sinal, é muito gostoso.
E tem outro exemplo que você consegue compartilhar, Clodoaldo? A piscicultura também faz parte para o pequeno produtor, nas propriedades pequenas. Aqui na nossa região, que nós temos bastante limão, na região de Itajobi, o pessoal no desenvolvimento do plantio de limão planta um mamão, ou planta uma pimenta, ou planta uma mandioca, até a cultura desenvolver. E ele está obtendo uma rentabilidade que esse limão vai levar de 3 anos, 4 anos para ter uma produtividade normal. Então ele está plantando um mamão, uma mandioca, alguma coisa no meio para poder ter uma renda. Paga o custo do plantio, dependendo, né? Até conseguir chegar nesse patamar da produção de 3 anos. Né? Aproveitando a mesma área. Aproveitando a mesma área. E você observou, Jefferson, que quantas culturas diferentes já foram citadas aqui. Só no exemplo agora recente a gente já apareceu banana, mamão, pimenta. Olha que interessante, né? E existem mais alguma, agora falando assim de projeção a longo prazo, algo que o mercado está desenvolvendo, que pode ser uma alternativa a longo prazo para quem pretende fazer diversificação de culturas? Tem alguma oportunidade? Isso que está vendo estudos. Vocês têm algum cenário para poder compartilhar com a gente? Alguma coisa? Em tese, carrego que eu acho que a parte das agroflorestas vai ser muito bem diversificada. O que são as agroflorestas? Seria cultura seringueira, teca, teca é uma madeira nobre, demora um pouco mais para ter o corte, né? Mogno africano, eucalipto. O que eu acho que vai ser a questão de venda de crédito de carbono, né? Quando começar em si isso, eu acho que isso vai ser bem bacana. E também até formar, né? Voltando nessa parte de integração, dá para você fazer uma integração com pecuária, né? Você põe umas três plantas, dá para fazer eucalipto, pasto, isso. 3 ruas de eucalipto, uma rua de pasto, mais 3 ruas de eucalipto. Olha que interessante, você consegue administrar essa diversificação, né, com pecuária e agricultura. Esse ponto que você trouxe, Marcos, sobre a venda de crédito de carbono, isso quanto tempo hoje, quando eu resolvo, vou plantar eucalipto, por exemplo, ou mesmo a seringueira, quanto tempo para que eu tenha já uma formação desse plantio, para eu poder já ter uma média, para eu poder ter esse retorno dessa venda de carbono? Então, o crédito carbono... Eu sei que é algo que está sendo desenvolvido, e isso é algo ainda muito novo, que a gente está falando justamente de a longo prazo, e não pode deixar de comentar, gente. Afinal de contas, está relacionado à sustentabilidade. Isso, então... seria uma segunda fonte de recurso, que não seria o principal, vamos dizer, na seringueira borracha, né? Sim. Borracha hoje na nossa região aí, em torno de 8 anos, começa a produzir, né? Para chegar numa 8 anos. Isso, uma produção boa aí, uns 10 anos, dependendo do manejo, adubação, tudo em volta, né? E muda muito o tempo pegando essas árvores, o tipo de árvore muda muito o tempo? Da seringueira você falou 8, o eucalipto, quanto tempo? Eucalipto vai depender de tamanho que você quer a madeira, entendeu? Você quer madeira para palanque, quer madeira para escoramento de construção, você quer madeira para celulose. Então, a partir do 4º, 5º ano, você já começa a cortar. Ou você deixa mais tempo para madeira, para móveis, então você vai... Depende do público que você vai querer atingir, né? No caso, porque volta na pesquisa que nós estamos falando, não estava falando. Aqui na região nossa, gado, então vai ser madeira para cerca. Então você com 4, 5 anos você já consegue estar escolhendo. Que é uma boa análise. Madeira para poder montar cercas, isso é bem interessante. Ou madeira para uma região moveleira de Votuporanga. Bacana. Então você vai escolhendo a celulose. Três Lagoas, né? A região ali. E já é outra variedade de eucalipto. Já é outra variedade de eucalipto. E o que é interessante, então, a gente consegue ter uma média aí, dependendo do que for atuar, de 4 anos para mais. Tem algum exemplo menos de 4 anos? Que eu me lembre, não. Aí, para esse tipo de produção, realmente é mais difícil. A teca, por exemplo, pode chegar a 25 anos, né? Que é uma matéria nova, madeira de navio, que fala, né? Aí já é um investimento a longo prazo. Bem a longo prazo. Aí seria interessante uma integração, que aí você bateria, né?
essa lavoura pecuária, que aí você colocaria ela ali, bom, é uma aposentadoria, vamos deixar ali, e a gente levanta recurso em outras funções na mesma área. Deixa ele crescendo lá. Isso. Sensacional. Se a gente estender bastante, eu acho que tem muito assunto ainda para poder abordar sobre diversificação de culturas, mas agregamos aí falando sobre tanto na agricultura familiar, as oportunidades de plantios, falamos também sobre pecuária, isso é muito interessante. O Sicredi, ele tem o propósito de desenvolver e atuar diretamente nas comunidades onde nós estamos presentes. E isso, por sequência, estamos cada vez mais próximos dos nossos associados, levando essas oportunidades e alternativas que a gente tem no mercado, como as que foram apresentadas hoje. E para falar um pouquinho sobre estas oportunidades, eu tenho aqui a oportunidade do crédito rural. Jefferson, compartilha um pouquinho para nós quais as condições especiais que esse associado ou não associado tem com o Sicredi. Michael, hoje o nosso produtor rural, aquele que ainda não tem as oportunidades do crédito rural. Hoje ele é dividido por categorias, vamos dizer assim, de acordo com a renda. Nós temos aquele produtor rural pequeno, que ele é o Pronaf, hoje taxas entre 5% e 6%. Nós temos o médio produtor, que é o Pronamp, com taxas de 8%, e os demais produtores com taxa de 12%. Isso na linha de crédito rural. Além dessa taxa, a gente também tem mais oportunidades, né? Com certeza, nós temos financiamentos para maquinários, nós temos os seguros de todo tipo, tanto da sua propriedade geral quanto do seu maquinário. Também temos consórcio para aquele que quer programar a troca do seu maquinário a longo prazo. Então são diversas oportunidades que o Sicredi tem para o produtor. E Jefferson, onde que esse associado ou não associado pode visitar uma agência do Sicredi, tomar aquele café especial e saber um pouco mais sobre essas condições? Olha, hoje nós temos agência em São José do Rio Preto, em Mirassol, em Palestina, em Catanduva, em Novo Horizonte e José Bonifácio. Temos em Tanabi, também não podemos esquecer do município de Tanabi. Tanabi também. Bom, pessoal, eu quero agradecer aos nossos especialistas por terem contribuído com bastante informação. Obrigado, Clodoaldo. Obrigado, Sicredi Noroeste. Obrigado, Marco. Obrigado, Jefferson. Marco Antônio, muito obrigado. Eu estou lá em Catanduva, meu contato vai ficar aí e o que precisar, podemos estar auxiliando. Muito obrigado. Obrigado, Marco Antônio. Eu que agradeço pela oportunidade de poder participar desse bate-papo bem bacana. Obrigado, Clodoaldo, Jefferson, Michael, a Sicredi Noroeste. Eu fico sediado no meu escritório em Palestina e vai ficar o contato também aí na parte de baixo e que puder ajudar, estou à disposição. Esse contato que os nossos especialistas Clodoaldo e Marco Antônio estão comentando é o seguinte: vocês, ao acessarem o nosso canal lá no Spotify, vai ter um link com o e-book com as principais dicas, os principais destaques que foram trazidos hoje nesse bate-papo. Este foi o nosso podcast Isso é Coop. A temporada O Agronegócio Não Para. Acesse nosso canal no Spotify. Procure, é bem simples. Coloque lá Isso é Coop Sicredi, siga a nossa página e acompanhe nossos episódios semanais. Até a próxima!